Imagine acordar com a notícia de que uma nova guerra de grandes proporções começou. Foi exatamente isso que aconteceu às 6 horas e 35 minutos de 28 de fevereiro. Naquele momento, os Estados Unidos, ao lado de Israel, iniciaram uma série de ataques aéreos e bombardeios massivos contra o Irã. O que veio depois foram 50 dias intensos, marcados por destruição em larga escala, milhares de missões militares e prejuízos que alcançam centenas de bilhões de dólares para toda a economia global. Ao longo desse período, o território iraniano foi duramente atingido, infraestruturas estratégicas foram devastadas, parte significativa da capacidade militar do país foi neutralizada e dezenas de figuras centrais do regime foram eliminadas, incluindo o próprio líder supremo. Um país marginalizado na economia global, sancionado devido a seu programa nuclear, e já atingido duramente por crises hídricas importantes e crises econômicas caóticas, enfrentando grandes manifestações, agora tinha mais pressão internacional recebida por Israel e Estados Unidos, com grandes e inúmeros ataques de mísseis e bombardeiros à sua infraestrutura. Mas apesar da magnitude dos ataques, essa história está longe de ser uma vitória simples ou definitiva. Esses 50 dias de operação Estados Unidos e Israel contra o Irã foram dominados pelo caos. Sanções econômicas surgiam e desapareciam em questão de horas. Bloqueios eram impostos e revertidos, e a instabilidade geopolítica se espalhava rapidamente. O impacto não ficou restrito ao campo de batalha. A economia global sentiu o choque, enquanto o Irã, encurralado, demonstrava que não pretendia recuar facilmente e escalava o conflito a níveis sem precedentes. E é exatamente por isso que este momento se torna crucial para a análise. À primeira vista, pode parecer que os Estados Unidos alcançaram uma vitória esmagadora. No entanto, quando observamos mais profundamente, o cenário se torna muito mais complexo e até desconfortável. Antes de tirarmos conclusões, é importante entender dois pontos. Primeiro, toda guerra deve ser analisada sob a ótica dos interesses estratégicos de quem a conduz. E segundo, este conflito ainda não terminou, o que significa que qualquer avaliação carrega incertezas. Um ponto que merece ser destacado é que, do lado positivo, há ganhos claros para os Estados Unidos. Um dos principais é a experiência real de combate. Nenhum treinamento simula com precisão o que acontece em uma guerra de verdade. Operações dessa escala permitem testar equipamentos estratégicos e logística em condições reais, algo extremamente valioso para qualquer potência militar. Além disso, os Estados Unidos demonstraram algo fundamental no cenário internacional: disposição para agir. Em geopolítica, credibilidade é tudo. Mostrar que ameaças não são apenas palavras pode alterar o comportamento de adversários no futuro, além de demonstrar maior disposição para uma grande dissuasão militar num contexto maior. Outro ponto relevante foi o enfraquecimento significativo do Irã. A destruição de infraestrutura militar, logística e econômica sem precedentes representa um golpe duro que pode levar anos ou até décadas para ser revertido. Mas aqui começa a parte mais delicada. Apesar dos danos causados, o regime iraniano não caiu. Pelo contrário, em muitos aspectos, pode ter se fortalecido internamente, ganhado força entre a população que se uniu em meio à agressão de duas potências externas agressoras. A narrativa de resistência, somada à perda de líderes transformados em símbolos e mártires, tende a consolidar apoio dentro do país. E há uma pergunta inevitável: qual era, afinal, o objetivo dessa guerra? Se a meta era eliminar o programa nuclear iraniano, não há evidências claras de que isso tenha sido alcançado. Pior ainda, o conflito pode até ter incentivado o país a acelerar esse programa como forma de garantir sua sobrevivência diante de dois inimigos poderosos que detêm armas nucleares que estão em rota de colisão frequente com o Irã. Enquanto isso, o impacto global cresce. O bloqueio de rotas estratégicas elevou drasticamente o preço do petróleo, desencadeando uma crise energética de grandes proporções. Economias ao redor do mundo começam a sentir os efeitos, incluindo a dos próprios Estados Unidos. Inflação nas cadeias de produção, logística mais cara e custosa, preços dos alimentos mais altos, o que eleva a apreensão pelo aumento da fome no mundo. Esses são os efeitos e as consequências devastadoras que as medidas translocadas de Trump estão causando ao mundo. No Oriente Médio, a situação também se tornou mais instável. O equilíbrio de poder foi abalado, tensões aumentaram e o risco de um conflito ainda maior passou a ser real. Países da região observam com preocupação sem saber ao certo qual será o próximo movimento.
A estabilidade política da Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Emirados, que provinham um oásis de segurança e atração de grandes investimentos globais, assegurado pelas bases estadunidenses, foram os responsáveis por atrair grande parte da sede de vingança iraniana por meio de drones e mísseis altamente letais à infraestrutura energética civil do país. E há ainda um fator estratégico mais amplo. Ao concentrar tantos recursos nesse conflito, os Estados Unidos podem ter enfraquecido sua capacidade de resposta em outros cenários críticos, especialmente na Ásia, em um momento em que Taiwan está em maior evidência, devido à busca chinesa por todos os meios de reunificar a ilha ao continente, além da projeção de força naval cada vez maior da China no mar da China Meridional. Além disso, esse cenário de bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã fez o preço do barril de petróleo Brent disparar, o que reforça o caixa da Rússia, que vê a queda na oferta de petróleo que não passe pelo Oriente Médio, promovendo um artificial monopólio russo que financia a máquina de agressão russa na Ucrânia. Trump deu sinal verde para que a Índia importasse mais e mais petróleo e gás natural russo, assim como deixou que Cuba importasse petróleo russo, ou seja, Trump ajuda o inimigo geopolítico dos Estados Unidos a sobreviver e terem um enorme fôlego econômico geopolítico. Entretanto, como contrapeso à ajuda econômica promovida por Trump a Putin, Zelensky está destruindo massivamente as estruturas críticas de prospecção, manutenção, armazenamento e distribuição de gás e petróleo russo, diminuindo em 15 a 20% das receitas russas. No fim das contas, o que vemos é um cenário cheio de contradições. Ganhos táticos importantes, sim, mas acompanhados de consequências estratégicas profundas e imprevisíveis. Essa guerra não resolveu os problemas centrais que pretendia enfrentar. Em vez disso, pode ter aberto portas e feridas para desafios ainda maiores no futuro. E agora fica a pergunta: estamos diante de um ponto de virada na geopolítica global, ou apenas no começo de algo muito maior? Se você gosta de análises aprofundadas sobre os principais eventos globais e os desdobramentos dos vários cenários geopolíticos do Oriente Médio, Europa, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, não deixe de nos acompanhar, se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo. Sua participação é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado!